Ouçam, eu vos dei a autoridade que agora você possui. Você possui esta autoridade agora, não depois de se comportar melhor, você a possui agora. Bem-vindo ao nosso programa Desfrutando a Vida Diária. E é exatamente isso que nós queremos que você faça. Queremos desfrutar as nossas vidas cada vez mais. Nós somos filhos de Deus, nascidos de novo e recebemos a Cristo como Salvador. Somos chamados de filhos de Deus e Deus está do nosso lado. Ele nos ajuda, nos ama, nos protege e se importa conosco. Mas também temos um inimigo. E, mesmo sabendo disso, eu acho que constantemente precisamos ser lembrados de que muitas das coisas que achamos que são pessoas ou circunstâncias ou até mesmo nós, na verdade é o inimigo nos atacando. Então, nós somos constantemente atacados pelo inimigo. E precisamos perceber isso e aprender a resistir a ele, assumindo autoridade sobre ele. E como crente em Jesus Cristo, você tem autoridade. Então vamos falar sobre algumas das coisas que tendemos a esquecer. É interessante as coisas que aprendemos como sendo fundamentais quando nós conhecemos a Jesus Cristo, que nós precisamos, mas continuamos aprendendo outras coisas e se esquecermos dessas coisas fundamentais, então isto pode fazer com que até as coisas novas que aprendemos não sejam tão eficazes. Então, em primeiro lugar, eu quero começar dizendo que estamos numa guerra. Não é uma guerra natural com armas e bombas, mas é uma guerra espiritual. E realmente existe uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás e seus pequenos ajudantes, que a Bíblia chama de demônios. E nós estamos no meio disso. Nós somos soldados do exército de Deus. Soldados do exército de Deus. Então, começaremos em 2 Coríntios 10, 4, 5, com algumas escrituras bem familiares. Diz as armas, todos digam armas. As armas da nossa guerra não são físicas, de carne ou sangue, mas nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. Então, se estamos numa guerra e temos armas e não são armas físicas, então só podem ser armas espirituais. E as armas espirituais são coisas que você realmente não vê. Você não pode pegá-las e lidar com elas, mas, no entanto, elas têm um grande poder, sabe? Estamos destruindo argumentos sofisticados e todas as coisas exaltadas e orgulhosas que se colocam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Estamos levando todos os nossos pensamentos e propósitos cativos à obediência de Jesus Cristo. Agora, se você está aqui há muito tempo, especialmente se já ouviu muito das minhas pregações, não é novidade para você que a mente é o campo de batalha. A Bíblia está cheia da verdade. Aliás, ela é a única verdade real que existe. E Satanás quer que não acreditemos nisso, ele quer que atiremos do contexto. Sabe, o inimigo vai até citar uma escritura para você, mas se ele citá-la na hora errada e fora do contexto, isto pode ser muito, muito perigoso. Então, a primeira coisa que queremos guardar, vamos usar esta palavra várias vezes hoje, porque os soldados devem estar de guarda, certo? Eles não se envolvem nos assuntos da vida cotidiana. Na verdade, estamos no mundo, mas diariamente nós temos que ter muito cuidado para não nos envolvermos demais com o mundo. Temos que lembrar que esta não é a nossa casa, estamos de passagem, e as coisas que nós fazemos aqui, o tempo que dedicamos nas coisas aqui, não é nada comparado com a eternidade. Eu sempre digo que acho que precisamos usar mais o nosso tempo aqui nos preparando para lá. Em vez de usar o nosso tempo aqui tentando melhorar aqui o tempo todo, precisamos nos lembrar que nós vamos viver para sempre, queremos estar no lugar certo quando partirmos. Então, somos soldados do exército de Deus e soldados precisam ficar de guarda. Agora, isso não significa ser duro e rígido e nunca desfrutar de nada ou ficar constantemente sob estresse, mas precisamos estar atentos, precisamos vigiar a nós mesmos
e cuidar dos nossos pensamentos, precisamos prestar mais atenção em não apenas como estamos nos sentindo, mas no porquê estamos nos sentindo assim. Eu fiz uma conferência na semana passada e eu fiquei muito cansada. Às vezes eu me canso mais em algumas do que em outras, mas eu aprendi que preciso descansar e também aprendi que no dia seguinte eu não posso prestar muita atenção às minhas emoções, porque geralmente estão um pouco fora do normal. Então, foi como um cansaço de 2 dias. E não é sempre assim, mas eu reparei ontem que minhas emoções estavam fora do normal. E eu só tinha... Eu não sei, eu me senti insegura, senti coisas tolas, estranhas, sabe? Simplesmente não havia nenhuma razão para aquilo, além de eu estar cansada. Então, se você se observa e você reconhece isso, e você não sai pela tangente procurando algo que você não precisa estar procurando, vamos dizer que, sabe, em circunstâncias normais, se eu tivesse me sentindo talvez insegura por qualquer razão, eu poderia ter procurado por alguém para me fazer sentir melhor sobre mim mesma, sabe? Então, se não me fizessem sentir melhor sobre mim, eu ficaria brava porque não estavam consertando. Você entende o que eu digo? Porque eles não estavam resolvendo o meu problema. Mas a questão toda é que eu simplesmente estava cansada. E hoje já não me senti assim. Eu me senti poderosa, bem ajustada, pronta para vir e fazer o que estou fazendo aqui. E então só acho que não devemos prestar muita atenção a como nos sentimos. Eu quero que você lembre disso, sabe? Não preste atenção só em como se sente, mas talvez pergunte a si mesmo, em modo de oração, se comunicando com Deus, por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto desse jeito? Eu descobri na minha vida que a forma como nos sentimos fisicamente nos afeta muito mais do que pensamos. Nós não nos sentimos poderosos na oração quando não nos sentimos bem. Quem vai querer ir e manter o compromisso de servir a igreja quando não se sente bem? Não tem como, mas é quando pressionamos e fazemos o que devemos fazer, mesmo que não tenhamos vontade. Mas saber por que você se sente do jeito que se sente é muito útil. Nós temos que parar de olhar para a superfície e irmos mais fundo. Os seus pensamentos afetam as suas emoções. Se você pensar por um tempo em algo que alguém fez com você, que te feriu, se você pensar nisso talvez por alguns dias, o tempo todo, em seguida, por alguma razão, você vê esta pessoa, você não será capaz de tratá-la do jeito que a trataria se não estivesse tendo esses pensamentos ruins sobre ela. Os nossos pensamentos nos preparam para a ação. Então, parte desta proteção da sua mente, ou como Pedro diz, cinja as orlas da sua mente. E essa não é uma frase com a qual somos muito familiares, mas eles usavam saias ou túnicas longas naquela época, e quando eles cingiam suas orlas, faziam isso se estivessem se preparando para correr. Eles juntavam todos os seus objetos e subiam e os amarravam aqui no alto, o que os libertava para fugir. Então ele está dizendo, cinja as orlas da sua mente. Noutras palavras, segure seus pensamentos, sabe? Tenha cuidado com as coisas que está pensando, porque estamos numa guerra, numa corrida, queremos vencer e não podemos deixar o inimigo ficar nos impedindo o tempo todo. Aprenda a pensar sozinho. Uma fortaleza é uma área onde Satanás domina. E, se acreditarmos em suas mentiras, ele construirá uma em nossa vida. Eu me pergunto, em quantas mentiras você está acreditando agora? E sabe que são mentiras. Ou em quantas eu posso estar acreditando? Ou você aí está acreditando, sem saber que são mentiras. Durante anos, porque eu fui abusada pelo meu pai, eu acreditei que eu sempre teria uma vida inferior de 2ª categoria. E o inimigo me disse isso quando eu ainda era pequena. Sim, farei o melhor que puder, mas nunca serei o que eu poderia ter sido. Eu nunca, sabe, serei isso, eu nunca serei aquilo. E isso era uma mentira, e se você acredita numa mentira, ela se torna verdade para você. Então temos que aprender a comparar o que pensamos com o que a palavra diz. Esta é a única maneira de pegarmos o diabo em seus ataques. Satanás está dominando seus pensamentos. Se as nossas armas não são de carne e sangue, então devem ser armas espirituais. E aqui estão mais coisas que um soldado cristão deve guardar. Na verdade, é um estudo bíblico muito interessante buscar a palavra guardar. Quero dizer, sabe,
Uma coisa é certa, ser um cristão vitorioso não é para pessoas preguiçosas. É preciso investir tempo. Amém? Mas os benefícios compensam. Então, em Lucas 12:15 diz que devemos nos proteger contra a ganância e a cobiça. Diz, vigiem e se guardem contra todas as formas de ganância. Pois nem mesmo quando se tem uma abundância transbordante, a sua vida consiste, nem é derivada de suas posses. Ok, bem, eu vou encurtar isso. Eu descobri que a melhor maneira do mundo de combater a ganância é sendo agressivamente generoso. Todo mundo tem aquela sementinha ou aquele pequeno princípio de ganância escondido em sua carne. E a ganância faz simplesmente uma coisa. Ela grita por mais, 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 mais. Não importa o que você tenha, mais. Em Mateus, a Bíblia diz, Jesus disse, vigiem e fiquem de guarda contra o fermento dos fariseus e dos saduceus. E muito do fermento que ele estava falando era o legalismo religioso que os fariseus traziam, mas eu gostaria de acrescentar que acho que fermento também pode ser pequenos compromissos que nós fazemos na vida. E você sabe como é fácil se comprometer e pensar, o inimigo vai sussurrar, todo mundo faz isso? Todos estão fazendo isso? E olha, às vezes ele até me mostrava alguém que eu achava ser uma pessoa cheia de Deus e ela está fazendo isso. Pode ser ver um tipo de filme ou qualquer outra diversão, sei lá o quê. Bem, eles fazem isso e são muito cheios de Deus, mas veja, cada um de nós é responsável por si mesmo. Deus não vai me cobrar por mais ninguém. É por isso que é importante que não comecemos a comprometer o nosso padrão moral, baseado em qualquer tipo de desculpa que o inimigo nos dá. Eu gosto de Mateus 10:17, cuidado com os homens cuja natureza é agir em oposição a Deus. Precisamos ter cuidado com as pessoas com as quais passamos tempo. Prestem atenção e fiquem de guarda para cuidar uns dos outros. Se seu irmão pecou e desconsidera os preceitos de Deus, alerte-o e se ele se arrepender, perdoe-o. Ajude-o a mudar de mente. A Bíblia diz que devemos olhar, temos que guardar e proteger a nós mesmos. Uma das coisas mais importantes que qualquer crente pode fazer é conhecer a si mesmo. Você sabe qual é a sua maior fraqueza? E qual é a sua maior tentação? Saiba que o inimigo vai te atacar no ponto mais fraco. E podemos olhar para grandes homens e mulheres na Bíblia e você pode ver claramente que com Moisés a sua tentação ou fraqueza foi a ira. Com Pedro foi o medo. Com Davi, por causa de seu pecado com Betseba, obviamente foi a luxúria. Então todo mundo tem um ponto fraco em que pode ser tentado. Nesta área, mais do que talvez em outras. Então, eu sempre gosto de dizer, vamos usar um exemplo prático. Digamos que você ama sobremesa. Ninguém aqui ama, mas digamos que vocês amam açúcar. Bem, sabe, se você levar misturas de bolo para casa e colocá-las lá no armário, e você tiver todos os ingredientes para fazer tortas e doces e, sabe, as chances são de que você vai fazer, mesmo sob a pretensão de, bem, eu vou fazer apenas para minha família, eu não vou comer nenhum. E então vamos dizer que talvez alguém lhe dê sobremesa ou você vai a uma festa de aniversário e você não quer comer nada disso. Você decidiu que não quer comer nada disso. Bem, a coisa a se fazer não é esperar até que você tenha comido 3 pedaços e em seguida pedir a Deus para te perdoar e te ajudar a não ganhar peso. Eu repreendo essas calorias. A coisa a se fazer honestamente é, quando você se sentar para comer, você ora para que Deus te ajude a não comer demais, a ser disciplinada. Temos que ser agressivos. Precisamos orar adiantado, precisamos estar de guarda, precisamos nos conhecer. E ele diz, cuidem uns dos outros. Lucas 28 diz, tenha cuidado para que você não seja enganado. E ele repete isso várias vezes. Guarde sua paz, diz a Bíblia, faça todos os esforços para manter a unidade do Espírito. A palavra guarda significa um vigia, um batedor, um guarda-costas, um guardião ou manter. Quantos de vocês acham que o guarda-costas do presidente
o serviço secreto estaria olhando para os lados e não prestando atenção e rindo e se divertindo. Não, eles estão de guarda, estão em atenção, estão observando, estão olhando o tempo todo. Eu não quero dizer que não podemos relaxar e temos que ficar procurando pelo que o inimigo vai fazer, sabe? Mas nós precisamos de acordar um pouco. Sabe, eu tenho andado com Deus, o que agora eu chamo de uma forte caminhada com Deus, por mais de 40 anos, e eu já era cristã há muito tempo, antes de me tornar uma cristã muito séria. E ainda assim, eu às vezes me pego pensando, como eu não reconheci isso por 3 dias? Temos que lembrar que não podemos, que temos que estar de guarda, que não podemos ser preguiçosos. Somos soldados de Deus, estamos armados e nós somos perigosos. Eu quero passar o restante do tempo falando sobre 3 armas espirituais que nós temos e que podemos usar contra o inimigo, e isso nos leva de volta a algumas das coisas fundamentais que esperamos ter aprendido. Nossas 3 armas são a palavra de Deus, o nome de Jesus e o sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus é uma arma. E embora você não possa ver as palavras quando elas são ditas na atmosfera, elas são uma espada de 2 gumes que rasga o diabo. Quando ele mentiu para Jesus, no capítulo 4 de Lucas, o diabo disse a Jesus, o diabo disse a Jesus, o diabo disse a Jesus. E em todas as 3 instâncias, a Bíblia diz que Jesus disse ao diabo. Está escrito, e citou uma escritura. Conheça as escrituras. Abra a boca e cite a escritura quando o inimigo te atacar. Quando ele estiver atacando sua mente, se você estiver em um lugar onde você não pode, como por exemplo, vamos apenas dizer que você esteja numa festa e o inimigo diz, ninguém aqui gosta de você, ninguém vai falar com você, todos estão ignorando você, ninguém gosta de você. Então, você pode em seus próprios pensamentos pensar, bem, Deus me ama. Ele me acha especial. Nada pode me separar do amor de Deus. E se Deus está do meu lado, quem pode estar contra mim? Então você se protege de descer para aquele poço para o qual Satanás está tentando te arrastar? A palavra de Deus é uma arma, é uma espada de 2 gumes. Ela derrota o inimigo e, ao mesmo tempo, ela abre as bênçãos do céu. Eu a vejo como uma espada com uma ponta afiada de ambos os lados, e quando declara essa palavra, ela abre os céus e derrota o inimigo. A palavra de Deus é poderosa. Use a palavra na oração. Não há nada melhor quando você está orando do que citar uma escritura. Nesta manhã tenho a minha rotina como todo mundo, e muitas vezes quando estou caminhando eu vou confessando a palavra de Deus. São várias escrituras, onde quer que eu vá, Deus me dá favores, eu tenho favores com Deus, e Ele me dá favores com os homens. E eu citei as escrituras sobre Deus me amar, e então eu pensei em algumas escrituras sobre Deus nos provendo e cuidando. Todos queremos ser cuidados por Deus. E então eu disse, meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Senhor, você diz que assim como damos, será dado a nós. E nós somos ofertantes, nós semeamos generosamente, eu espero colher generosamente. Eu não estou apenas jogando palavras no ar, que são minhas palavras. Estou citando a palavra de Deus de volta para Ele. E Ele não é homem para mentir, e Ele honrará a sua palavra. Devemos declarar a palavra. A próxima coisa que devemos fazer é nos lembrar do poder que está no nome de Jesus. Uau! Veja, eu acho que se o inimigo está atacando você, você o reconhece. É suficiente dizer Jesus. Jesus. Uau! Não vamos esquecer do poder que está neste nome. A ele foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Coisas fundamentais e básicas da fé. Em João 14, Jesus diz, farei tudo o que pedires em meu nome. Que tipo de promessa é essa? Eu vou fazer tudo o que você pedir em meu nome. Mas eu amo que a Bíblia Amplificada diz que quando falamos o nome de Jesus, estamos apresentando ao Pai tudo o que Jesus é. Eu não estou orando
e pedindo a Deus que me atenda com base no meu mérito? Não estou pedindo que me atenda porque eu sou boa, porque eu não falho ou porque ele me deve alguma coisa. Eu vou através de Jesus e nesse nome. E, portanto, não importa como o meu passado tenha sido, se eu sou uma nova criatura em Cristo, eu posso chegar ao Pai e, em nome de Jesus, eu posso apresentar o meu pedido e a Bíblia diz que ele me ouve e ele me responde. Agora, obviamente, se estamos pedindo algo que está fora da vontade dele ou pelo motivo errado, então, felizmente, ele não vai nos dar isso. É por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Se você a conhece, saberá o que você pode pedir e as coisas que você não deve pedir. Você tem autoridade? Eu vou ler algumas escrituras. Seja sóbrio, bem equilibrado, autodisciplinado, esteja de guarda e seja cauteloso o tempo todo. Todos digam de guarda. Porque esse seu inimigo, o diabo, ele ronda como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. E não precisa ser você, não precisa ser eu. Temos que nos posicionar contra ele. Isto não é algo que outra pessoa fará por nós. É algo que cada um de nós deve aprender a fazer e devemos fazer isso por nós mesmos. Resista a ele. Como se lida com o diabo? Resista-o. Resista-o firmes na fé, estando enraizados, estabelecidos, sabendo que todos estão passando por dificuldades. Cuidado para não entrar numa festa de autopiedade. Todo mundo tem problemas. Satanás adora quando ficamos sentados sentindo pena de nós mesmos. Lucas 10:19. Ouça com atenção, eu vos dei a autoridade que você agora possui. Você agora possui essa autoridade. Não quando se comportar melhor, você possui esta autoridade agora. Para pisar em serpentes e escorpiões e a capacidade de exercer autoridade sobre todos os poderes do inimigo, Satanás, e nada poderá te causar dano algum. Ele vem contra você por um caminho, mas terá que fugir por 7 caminhos. Tiago 4:7. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. Estamos em uma guerra. As armas da nossa guerra não são armas naturais de carne e sangue. São armas espirituais. Não são armas que você pode ver. São percebidas no reino espiritual. Essas armas são a palavra de Deus, o nome de Jesus. E então, por último, quero falar com você por um minuto sobre o sangue de Jesus Cristo. Provavelmente a coisa mais poderosa que está disponível para nós. Por alguma razão, as pessoas não gostam de falar de sangue. Algumas delas até já disseram, nunca poderia ser cristã, é uma religião muito sangrenta. Eles não entendem que a vida está no sangue. Quando Deus criou o homem, ele era apenas uma pilha de argila e de pó, até que ele soprou seu próprio fôlego no homem. E o homem se tornou alma vivente. No minuto em que seu sangue se vai, sua vida se vai. A vida está no sangue. Então tudo o que o inimigo faz é proveniente da morte. E a única coisa que vai vencer isto é o sangue. Em Êxodo 12, haveria um ataque a todos os primogênitos do Egito. Deus mandou o povo matar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e colocá-lo no topo e nos umbrais de suas portas, para que o inimigo não pudesse entrar. Ele teria que passar direto por eles quando ele visse o sangue. A boa notícia é que não temos que matar um animal hoje, porque nós tivemos o Cordeiro perfeito de Deus, um sacrifício perfeito para todos os tempos, que derramou seu sangue e o levou para o Santo dos Santos, onde ele está hoje, ainda clamando por nós. Então não temos que matar um animal. Jesus morreu por nós, não precisamos colocar sangue fisicamente nas nossas vidas. Mas o que eu fiz nesta manhã, eu disse pela fé, eu coloco o sangue na minha casa, na minha mente, nas minhas emoções, nos meus filhos, neste ministério que o Senhor me deu para ser mordomo, sobre todas as pessoas que trabalham para nós. Eu coloco o sangue na minha vida pela fé e eu confio que quando o inimigo tentar vir contra mim, ele terá que passar direto por causa do sangue. As coisas que estou falando com você hoje, qualquer um que seja apenas
Um incrédulo que tentasse ouvir isso soaria como se eu estivesse completamente louca. Mas você entende coisas que eles não entendem. E você está em um tipo diferente de guerra. O inimigo não se preocupa em incomodar os ímpios, ele já os tem. Mas ele vai tentar nos incomodar e tentar fazer tudo o que puder para roubar a nossa fé e nos impedir de sermos vitoriosos. Então este é apenas um pequeno lembrete hoje. Que você tem o que é preciso para ser um vitorioso. Mas você tem que estar de guarda, tem que ser agressivo. Você não pode ser um cristão sonolento e pensar que tudo vai dar certo só porque você vai à igreja todo domingo de manhã. É uma batalha diária. Mas nós já ganhamos esta guerra. Amém?